Boa tarde, irmãos. Vamos hoje estudar a lição número 2. Cristo é superior aos anjos, né? As lições baseadas especialmente na carta aos Hebreus, essa lição 2 traz esse assunto importante que é Cristo é superior aos anjos, né? Nós vamos ler aqui dois textos. O primeiro em Hebreus, capítulo 1, no verso 4, Hebreus 1, verso 4, Hebreus 1, verso 4 até 14, capítulo 1 de Hebreus, do versículo 4 até o versículo 14, e Salmo depois 2, de 1 a 12, o Salmo inteiro, Salmo 2. E o versículo-chave é Hebreus 1, 4, mas vamos ler primeiro Hebreus, capítulo 1, versos de 4 até 14. Leiamos então, Hebreus 1, capítulo 1, versos de 4 a 14. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esse é o capítulo 1 de Hebreus, dos versos 4 até o 14. Ainda aqui também vamos ler Salmos, né? Salmos, no capítulo 2, é o capítulo 2 de Salmos, de 1 a 12, o capítulo 2 inteiro do livro de Salmos, Salmos 2, ok? Com o subtítulo, né, não é texto bíblico, mas é o subtítulo, O Reinado do Ungido de Deus, né? Agora a palavra de Deus, Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nó as suas algemas. Sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por sua possessão. Como vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Perdão. Como um vaso do oleiro, ok? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Repetindo o último versículo, muito importante. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. São esses dois textos, dando uma ênfase aqui no texto de Hebreus, em Hebreus, no capítulo 1, verso 4, Hebreus 1 aqui, 4, Hebreus 1, 4, deixa eu chegar aqui, cheguei, Hebreus no capítulo 1, verso 4, que é o versículo chave, Hebreus 1, 4, Hebreus 1, 4, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Repetindo, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, verso 4, é o versículo chave da lição. É o versículo chave desta lição. Esses são os textos que nós trabalharemos como base, né? Texto básico em Hebreus de 4 a 14, e também no Salmo 2, de 1 até 12, ou seja, o Salmo 2 por inteiro, né? Importante que o alvo da lição está aqui estampado na lição de hoje, que entender que à luz da palavra de Deus, né, a superioridade é inquestionável de Jesus sobre os anjos. Isso tem que ficar bem claro para nós, porque a palavra de Deus ela é cabal nesse sentido. Jesus sempre foi e sempre será superior aos anjos. O tema da lição de hoje, como nós falamos, é Cristo é superior aos anjos, lição número 2 aqui da revista, né? Importante a gente fixar no seguinte, importante para entender que nós como alunos também, porque nós todos estamos aprendendo, né? E isso é importante. Saber que Jesus é superior aos anjos e que esses anjos são mensageiros de Deus. Isso é importante. Reconhecer que Jesus é o perfeito Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. E uma pausa aqui nessa declaração, ela é cabal. Ela resume muitas coisas. No mundo chamado religioso, essa declaração ela é fundamental. Entende por quê? Porque simplifica tudo na realidade. Porque somente Jesus, ele é o único mediador. E Jesus é o único mediador entre os homens, né? E Deus. Jesus é o único mediador. É o único que faz a ligação entre os homens e Deus. Pois não há mediadora, não há incenso, vela, reza, eu marquei algumas coisas aqui, oferendas, penitências, sacrifícios humanos que nos poderão levar à presença de Deus. E isso é cabal. Nada pode nos levar à presença de Deus se não for por Jesus. Isso encerra todas as coisas debaixo do céu. Nada tem valor se não for por Jesus. Isso é cabal. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ele tem que ser aceito primeiro como filho, pelo nome de Jesus, pela fé firmada
em Cristo Jesus. E aí ele tem acesso ao Pai. Porque Jesus, quando morreu, rasgou o véu do templo de cima a baixo, né? E nos deu um novo e vivo caminho, que é Ele mesmo. Ele nos dá acesso direto ao Pai. Então Jesus, e não os anjos, e não ninguém, incenso, vela, oferenda, seja lá o porcaria que for, nada nos dá acesso a Deus, somente Jesus. E aí, tão somente nisso, ou nessa fundamental e importante declaração para a nossa fé, baseado só nessa declaração, nós vemos a infinita superioridade de Jesus em comparação com os anjos ou com qualquer outra coisa, né, nos céus ou mesmo na terra, ok? Nesse universo todo, Jesus é realmente infinitamente, incomparavelmente superior, especialmente nos direcionando com relação à lição de hoje. Ele é infinitamente, incomparavelmente superior aos anjos, tá? E isso é fundamental. Adorar e orar somente a Deus e a Cristo, jamais a anjos. Nós não oramos a anjos, nós não oramos a ninguém, tá? Ninguém. Nós não oramos a ninguém. Nós somente oramos a Deus pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque Jesus é quem nos dá o acesso ao Pai, e isso é fundamental. Aqui, ainda a continuação, não há como abordar o assunto dessa lição sem passar uma vista de olhos nos 4 primeiros versos da carta aos Hebreus, essa carta tão importante, tão fundamental para a nossa fé, para que nos ajude a constituir e entender a grandeza de Jesus, né? A superioridade de Jesus sobre todas as coisas, né? Especialmente agora sobre os anjos, não é verdade? E essa carta nisso ela é fundamental também. De autor desconhecido, uns falam que foi o apóstolo Paulo, outros falam que foi Barnabé, alguns falam que foi Lucas, mas da mesma maneira que existem algumas indicações que possa ter sido o apóstolo Paulo, possa ter sido Barnabé, ou mesmo Lucas, ou um outro, também há refutações que falam que não poderia ser Paulo, ou mesmo Barnabé, ou mesmo Lucas, ou seja, a carta, o autor é desconhecido, pelo menos até hoje é desconhecido. Um dia, tenho certeza que saberemos quem a escreveu. Um dia, possivelmente encontraremos com o autor dessa carta também, em Cristo Jesus. Ponto 1 aqui, Jesus é a palavra de Deus, nos falou pelo Filho. Jesus é a palavra, o verbo, né, encarnado, nos falou pelo Filho, Hebreus 1:2. Jesus é o sentimento de Deus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3. Isso é fundamental. Como disse Jesus, você não mostra-nos o Pai, perguntou o apóstolo. Você quer ver o Pai? Olhe para mim, disse Jesus, né? Você vê o Pai em mim, não é verdade? Então, Jesus é a expressão, é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, Jesus. Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Jesus é a ação de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos. Hebreus 1:4. Ele é tendo se tornado tão superior aos anjos. Ok? Desde o princípio. Ok? Jesus é a autoridade de Deus. Se assentou, veja bem, à destra do trono da majestade nos céus. Se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1. Declarações fundamentais que estão aqui sobre essa inquestionável superioridade de Jesus sobre os anjos e todas as outras criaturas. Ele também é Deus Criador, é parte da Trindade, ok? O autor da carta compara o Filho com os anjos, né? Aqueles seres criados que constantemente circundam o trono de Deus. Dentre toda a criação, eles são os que estão mais perto de Deus.
servem como mensageiros e são indicados para se ocuparem com o trabalho de prover ao homem com a revelação de Deus. Eles são mensageiros e são indicados para se ocuparem com o trabalho de prover o homem com a revelação de Deus. Atos 7:38, Gálatas 3:19 e também Hebreus 2:2, ok? E isso é importante também. E isso mostra que, na realidade, essa comparação nos aponta, essa comparação é feita pelo autor, nos apontando a inquestionável superioridade de Jesus sobre os anjos. Porque culto aos anjos é com a nova era, né? E realmente os anjos não foram feitos para serem cultuados, eles são criaturas de Deus, como nós. Eles foram criados por Deus, né? E isso é importante entendermos. Agora, no ponto 1 aqui, em que Cristo é superior aos anjos, a revista coloca, em que Cristo é superior aos anjos, a superioridade de Cristo é inegável. Tal realidade está claramente descrita na palavra de Deus, e isso é fato, né? Nós vamos aqui no ponto 1, superior em seu nome. O nome anjo do hebraico, isso fica importante gravar, o nome anjo do hebraico, Malak, ou Malak, e do grego angelos, ou ângelos, ok? Ou ângelos, é uma palavra que significa mensageiro, né? Já falamos nisso, né? Isso é importante. São mensageiros e excelentes mensageiros, está em Gênesis 16, de 7 a 11, 1 Reis 19:5, Mateus 1, capítulo 1, de 20 a 24, Atos 7, de 30 a 35. Porém, Cristo tem um nome superior. Isso é verdade. Ele é mais do que um simples mensageiro. Cristo é o Filho de Deus, encarnado, Emanuel, Deus conosco. E isso é também fundamental, né? Nenhum anjo seria e poderia ser. Tinha que ser Jesus, né? Anjo é igual mensageiro. Cristo tem o significado de ungido, Messias, profetizado desde o Antigo Testamento, né? Anjo mensageiro, tradução, e Cristo, ungido, Messias, e é profetizado a sua vinda, foi profetizada a sua vinda desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, né? Já apontamentos para a vinda do Cordeiro de Deus, que tira realmente, e o único que pode tirar o pecado do mundo pelo seu sangue, e apontado especialmente na Páscoa judaica, né, como aquele cordeiro sacrificado, o sangue posto ali nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, na realidade, passasse e não tirasse a vida dos primogênitos, onde visse o sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro sem mácula, já apontando essa Páscoa judaica para Jesus, para a nossa Páscoa. Hoje nossa Páscoa é Jesus, isso também é importante, né? No ponto 2, superior em sua natureza. O texto aqui, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Hebreus 1:5. O escritor liga esse versículo ao versículo 4, né, e faz uma comparação do filho com os anjos, aqui no ponto 2 aqui da revista. Superior em sua natureza. Faz essa comparação do filho com os anjos e afirma a sua superioridade de Jesus, né? Com o auxílio das citações do Antigo Testamento, o autor indica que o filho é superior aos anjos em sua natureza, né? Aqui no ponto A desse número 2, superior em sua natureza, A. Cristo é o Filho de Deus. Os anjos foram criados, mas Cristo é da mesma natureza do Pai. Isso é importante, fundamental. Os anjos foram criados, mas Cristo é da mesma natureza do Pai. A expressão eu hoje te gerei se refere à posição de Cristo e sua relação com a eternidade, não se devendo pensar em qualquer ponto dentro de um tempo, de um cronos, né, de um tempo. Esse conceito é necessário para preservar a ideia da eternidade dentro da Trindade, né? Porque a Trindade é muito bem clara
na palavra de Deus, segundo o qual um membro da Trindade é o Filho. Um dos membros da Trindade é o Filho, e esse conceito de Trindade está muito bem colocado dentro da palavra de Deus. João 1,14. Deixa eu ver aqui no Evangelho de João, ver se eu acho aqui rapidinho, para não perdermos aqui tempo, não vamos perder nunca tempo lendo a palavra de Deus, com certeza. Mas João 1,14. João 1,14. Deixa eu ver o texto aqui, se está correto? Ok. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é filho unigênito do Pai. Nenhum anjo seria. E isso é importante. Cristo é o Filho de Deus. Um A aqui no caso, ponto A. No ponto B, Cristo é o primogênito. Primogênito aqui em Hebreus 1,6 é narrado. Também conforme Lucas 2,7, Romanos 8,29, Colossenses 1,15, próprio carta aos Hebreus 11,28, 12,23, Apocalipse 1,5. Qualifica a palavra filho como a um título dado a Jesus. Esse Filho de Deus é um título realmente dado a Jesus, né? O Filho como primogênito entra no mundo, no ponto B aqui, né, do 2. O Filho como primogênito entra no mundo habitado dos homens, como o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser, como falamos. Ele é adorado pelos anjos. Os anjos foram criados por ele, por Jesus também. Jesus também na criação, né, está na criação. E isso também é fundamental. No ponto C aqui, Cristo é rei ungido. Cristo é rei ungido. No ponto C, no ponto 2, letra C. Vimos o A, B e C. Ponto 2, nós vimos aqui. No ponto 2. 2. Superior em sua natureza. A. Cristo é o Filho de Deus. B. Cristo é o primogênito. E C agora. Cristo, o rei, é rei ungido. Ele é rei ungido. O autor da Epístola aos Hebreus, o Salmo 45, de 6 a 7, para expressar a realidade de Jesus. Somente o Filho de Deus cumpriu as palavras do salmista. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria. O teu Deus te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui é importante. O óleo de alegria descreve a administração constante do seu governo justo. Governo justo, porque Deus é um Deus de justiça. Então isso é importante, fundamental. Justiça. Deus é justo, tá? Perfeitamente justo. Ele abomina a balança incorreta, os pesos desiguais. Deus é um Deus justo, um reino de equidade. Isso também é muito importante, falando de Cristo aqui como o rei ungido. Portanto, aqui no final desse ponto C, uma aplicação: os anjos não gozam de dignidade de filho, primogênito e rei ungido. Isso não passa pelos anjos, ok? Não passa pelos anjos. Eles não gozam dessa dignidade de filho, primogênito e rei ungido. Aqui no ponto 3 da lição, superior em sua obra. Também muito importante aqui. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Hebreus 1:10. A citação do Salmo 102, 25 e 27, interessante que Hebreus cita muitos salmos, né? E não poderia ser diferente. Realmente os salmos também
falam da glória de Deus e do seu ungido também. A citação do Salmo 102, 25 a 27 foi usada pelo autor da epístola para apresentar a doutrina da eternidade do Filho, por quem tudo foi criado e por quem todas as coisas são sustentadas. Isso é importante, hein? Isso é fundamental. O que foi dito anteriormente do Deus de Israel é agora aplicado a Jesus. O que se falou de Deus, do Deus de Israel, também se aplica agora a Jesus. O Filho de Deus é criador e sustentador do universo. E como tal, é muito, infinitamente superior aos anjos, né? Isso fica bem claro pela palavra de Deus, né? O assunto principal de Hebreus é esse. É um ponto central. No ponto 4, superior em sua posição. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 1:12. Embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno, eles não compartilham da sua eternidade. São e permanecerão temporais. Vou repetir. Embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno, eles, céus e terra, não compartilham da sua eternidade. São e permanecerão temporais. Esses elementos criados são temporais, né? Como os céus e a terra aqui citado, né? E colocado aqui na lição muito claramente. Como profetizou Isaías, tem aqui na página, na sequência da lição, no ponto 4, na sequência da lição, como profetizou Isaías. Eu faço questão de ler esse versículo que é muito importante e fundamental para esse entendimento. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isaías 51:6. Isso aqui é muito forte, né? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como uma roupa, né? E os moradores da terra morrerão como um mosquito. O mosquito morre de um dia para o outro. Uns duram 2 dias, 3 dias, um inseto, não muito mais. Então, os homens são assim, né? Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isaías 51:6. A citação do Salmo 32 ensina o caráter distinto do Filho. Ele é o Criador também, poderoso, imutável e eterno. Sua posição é superior à dos anjos, porque nunca muda. Jesus nunca muda. Sim, parte dos anjos mudaram, caíram, mudaram de parecer, mudaram de opinião, se rebelaram. Jesus, ele nunca muda. Isso é fundamental, né? Sua posição é superior aos anjos porque nunca muda e não mudará, jamais mudará. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Hebreus 13:8. Hebreus é muito importante esse livro, essa carta aos Hebreus, porque nos trata dessa grandiosidade e superioridade de Jesus em comparação, em especial, a todas as coisas criadas, porque ele também é criador, né? Isso é importante. No ponto 2 aqui, deixa-me ver aqui, ponto 2, não, estou voltando aqui, na ponto 2 global aqui, o serviço dos anjos. É importante também a continuação aqui, falar do texto em Hebreus 1:14, o serviço dos anjos, no número 2 aqui. Eu vou ler um trecho importante também da lição.
Como esse versículo nos trata da superioridade de Cristo sobre os anjos, como esse versículo não trata da superioridade de Cristo sobre os anjos, repito, como esse versículo não trata da superioridade de Cristo sobre os anjos, mas do serviço dos anjos, deixamo-lo para o fim da lição, para falar com um pouco mais de detalhe. Há um contraste marcante entre o Filho entronizado e os anjos ministradores. A função dos anjos, arcanjos, querubim, serafim, é estar a serviço de Deus, né? A favor também dos que hão de herdar a salvação. Olha só que grandiosa declaração. E essa declaração também é fundamental, porque esses anjos estão a serviço, sobre as ordens de Deus, né? E também a serviço determinado por Deus dos que hão de herdar a salvação. Os anjos trabalham também por ordem de Deus, por determinação do Senhor, eles trabalham também para aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são bem presentes na vida nossa, embora muitas vezes não percebamos, mas eles são ministradores também na vida daqueles que vão herdar a salvação, mas sempre debaixo das ordens e determinações, né, e soberania do nosso Deus. E isso fica bem claro também. Isso é importante. Aqui ainda no ponto 2, o serviço dos anjos, né? Só quero ler aqui de novo o texto em Hebreus. Deixa eu achar aqui, aqui fugiu, está aqui. Hebreus 1,14, que é importante para nós aqui, né? O serviço dos anjos. Fala aqui o versículo, Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Fica bem claro aqui no texto de Hebreus 1,14. Aqui a aplicação, diz o credo apostólico. Jesus, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele, Jesus, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E isso também é muito importante para as nossas vidas e muito fundamental para a manutenção e continuação da nossa fé em Cristo Jesus, porque ela tem que ser sempre baseada na palavra de Deus, certo? Na palavra de Deus. E isso é assim. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Vamos aqui. Importante, né? Vamos ver a seguir algumas atividades dos anjos. E isso é importante para entendermos o seu funcionamento, o trabalho deles, né? Como já falamos ao longo dessa lição. Aquilo que ele é e aquilo que ele não é. O que é verdade e o que não é verdade. Porque a palavra de Deus é cabal e clara nesse sentido. Mas vamos ver algumas atividades dos anjos. Foram 2 anjos que destruíram Sodoma e Gomorra, amando de Deus. Deus determinou assim, lá em Gênesis 19:13. Foi um anjo que destruiu os primogênitos do Egito, o anjo da morte. Foi um anjo que destruiu os primogênitos do Egito. Nós falamos nisso em Êxodo 12:23. Né? Foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Mensageiro, né? Lucas 1:28. Foi um anjo que confortou a Cristo no Getsêmani. Lucas 22:43. Foi um anjo que causou terror aos inimigos de Cristo, em Mateus 28:4. Foi um anjo que libertou os apóstolos da prisão, Atos 5:19. Veja, estão a serviço de Deus, né? São anjos ministradores, mas a serviço de nosso Deus. Eles estão debaixo das ordens e determinações do nosso Deus. E isso também é importante e fundamental para a nossa crença, como diz a lição, sobre a superioridade de Jesus.
o devido lugar dos anjos e também o nosso lugar, ok? Nós aqui, caminhando mais para o final da lição, é importante que nós tenhamos bem claro essa diferença de grandeza, né, entre Jesus e os anjos. Jesus é infinitamente, incomparavelmente maior, né? Está aqui na palavra de Deus, na própria história dos homens, está lá a figura de Jesus. Os anjos são mensageiros, né? Também ministram ali no caso, segundo as ordens de Deus, né? E também trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles atuam entre o nosso meio, segundo as ordens de Deus. Então, a atuação ainda é verdadeira dos anjos, mas segundo a orientação de Deus, segundo os seus decretos, segundo a sua ordem. Eles estão debaixo da ordem de Deus. Então, a palavra de Deus nos deixa muito claro, aquilo que é e aquilo que não é. E isso é importante para nós. A palavra de Deus, né, a famosa e utilizada somente a Escritura, ou sola Escritura, ela nos deixa claro a atuação, né, dos anjos e a magnitude, a grandeza, a incomparável grandeza de Jesus em relação aos anjos. Está claro em Hebreus e em outros tantos textos que vimos aqui apontados. Para a conclusão, queria ler aqui na revista esse ponto final. Em muitos aspectos, os anjos têm posição mais elevadas que o homem, que foi coroado com glória e honra na criação de Deus. Salmo 8:5. Mesmo que os anjos sejam, num certo sentido, seres mais elevados que os homens, ou que o homem, eles não são de maneira alguma superiores ao Filho, porque ele herdou um nome que é superior ao dos anjos. Em Hebreus 1, de 1 a 3, né, o autor descreve o Filho como, Hebreus 1, de 1 a 3, o autor da carta aos Hebreus descreve o Filho como, e isso também aqui é fundamental. 1. O profeta pelo meio do qual Deus falou, repetindo, o profeta por meio do qual Deus falou. O Criador que fez o universo, também Jesus. O herdeiro de todas as coisas, Jesus. O representante do ser de Deus, é Jesus. É o Emmanuel, Deus conosco, né? O sustentador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. O sacerdote que trouxe purificação dos pecados, nenhum outro. O rei que sustenta no seu lugar de honra, o rei que sustenta no seu lugar de honra, o rei que sustenta no seu lugar de honra. E isso tudo é cabal, fundamental, para nessa comparação que vimos aqui nesses pontos sobre os anjos, aqui sobre Jesus, como cabalmente, grandemente e, como eu disse, incomparavelmente, Jesus é superior aos anjos. E a palavra de Deus nos é bastante clara a esse respeito, né? É muito clara a posição, né, de cada um, inclusive a nossa também, né, como criaturas, como seres criados. E agora filhos de Deus por intermédio de Jesus. E isso é importante e fundamental para a nossa vida também. Obrigado pela presença dos irmãos. Eu vou orar encerrando essa lição. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos reunidos como EBD, como Escola Bíblica, pedindo que nós possamos entender muito bem a Tua Palavra, que é clara, especialmente quando dirigida e tocada a nós pelo Teu Espírito Santo. Ela nos esclarece, nos ensina, nos conforta, nos dá direção, para que possamos compreender as coisas muito bem e claramente, segundo os Teus desígnios, Pai.
Muito obrigado pela lição de hoje, que possamos vivê-la intensamente, entendendo muito bem quão grande é o nosso Salvador, quão grande é Jesus, como Ele é superior a todos, Pai, como Ele é Trindade, como Ele deu, como há o Deus Pai, também o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e qual a sua importância, Pai, e qual a importância fundamental que Ele tem sobre nossas vidas também, o grande Salvador e Senhor Jesus Cristo, Pai. Te louvamos pelo nome de Jesus, Pai. Amém.